tipo assim, pra gente, não só da matéria, mas tipo, nossa, como é que eu posso chegar lá também, né? Ah, tá. Começou a. É uma região muito. Eu acho que a Ásia é uma região muito nevrálgica assim, para a gente entender como funciona a economia mundial hoje. Ao mesmo tempo, a gente ainda tem uma carência muito grande de pesquisadores. Assim, sobre, mesmo sobre Japão, sobre Coreia do Sul, sobre Taiwan, China. Então, acho que essas iniciativas assim da gente poder discutir um pouco os países da região ou a região, eu acho que são sempre muito bem-vindas. Assim. Entendi. É. Ah, ok. Então, professor doutor agora, né? Doutor Rafael Schweinman de Moura, aí professor adjunto da Faculdade de Ciências Econômicas da UERJ. Parabéns, viu, Rafael? Realmente um sonho, Obrigado. né? Pesquisador de Para pós-doc no mim foi. Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Políticas Públicas, Estratégias e Desenvolvimento, vinculado ao Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? UFRJ, doutor e mestre Uhum. pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência Política do Instituto de Estudos Sociais e Políticos, da UERJ, onde foi bolsista da FAPERJ nota 10, né? E aí, graduado em Ciências Sociais pela UFRJ e ex-graduando em Economia pela Universidade Cândido Mendes. Uma salva de palmas para o professor doutor Rafael Schweinman de Moura. Muito obrigada, Rafael, por ter aceitado o convite de novo. Inclusive, estou devendo aí o Nada. certificado, né? Estamos aí. Não, relaxa. Eu já. Ah, tá. Aquele certificado eu te dei, mas falta o certificado oficial, né? Lá do departamento, enfim. Ah, mas o documento que vocês enviaram tá ótimo, não tem necessidade de Coisas oficializar da isso, não. vida, né? Coisas de grupos de estudo. Coisas da vida. Aham. Mas muito obrigada, viu? Por ter aceitado Nada. novamente. Uma ótima companhia, é sempre muito bom ouvir essas explanações. Agora eu vou fechar meu microfone e passar a palavra. Bom dia a todos. Eu agradeço, quero começar agradecendo aqui a Clara e ao Grupo de Estudos Asiáticos por esse convite. A honra, na verdade, é toda minha de estar aqui podendo trocar ideias com vocês e estar podendo discutir um pouco sobre esse grande todo complexo que é a República Popular da China. Eu agradeço a quem estiver aí ouvindo, né? Ainda mais num sábado de manhã, pós-jogo de Copa do Mundo, que a galera pode estar, às vezes, acordando de ressaca, ou pode estar querendo dormir até mais tarde, mas, enfim, eu presumo que as pessoas que estejam aqui presentes, elas sejam realmente ávidas por aprender um pouco mais sobre China, e eu vou, pelo menos, tentar, dentro das minhas limitações aqui, iniciar a apresentação de modo a meio que contextualizar os ouvintes a grandes pontos trazidos pela literatura sobre o país asiático. Como eu havia comentado com a Clara, vão ser dois encontros com vocês, o de hoje e do dia 17. Então enfim, eu tentei aqui meio que montar uma primeira apresentação e o passo a passo que que eu optei foi o seguinte: nessa primeira apresentação eu vou meio que trazer a vocês alguns indicadores empíricos, alguns dados sobre a China, sobre a ascensão da China enquanto potência econômica, potência geoeconômica e geopolítica. Vou tratar alguns pontos da literatura ou algumas narrativas assim que nós ouvimos em determinados autores ou às vezes nos meios de comunicação sobre o país asiático que eu acho que são, digamos assim, mal apresentados para o ouvinte ou para o leitor mais leigo. Vou falar por quê aqui, óbvio, isso na minha ótica, e vou encerrar tentando fazer um balanço da Era Mao, que, embora não seja o foco aqui, ela tem alguns elementos importantes, porque, enfim, ela deflagra a chegada do Partido Comunista Chinês ao poder, e embora tenham ocorrido muitas descontinuidades entre a Era Mao e a Era pós-Mao, ou a Era Deng Xiaoping, dependendo de qual nome nós dermos, existem algumas continuidades e permanências que eu acho que não são triviais. Então, eu vou tentar trazer elas para vocês aqui. Se alguém quiser me interromper para perguntar, não tem problema. Eu também não quero que isso seja aqui um monólogo. Se vocês quiserem, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem ter alguma indagação, eu respondo sem problema. Dito isso, deixa eu avançar aqui, só um segundo. Enfim, a Clara já fez a apresentação, a minha apresentação, então eu não vou me delongar muito nesse slide. Mas, basicamente, toda a discussão que eu vou trazer aqui hoje sobre China,
ela se encontra presente no capítulo respectivo do meu livro, que é esse que está na esquerda, a capa S da esquerda. Foi um livro que foi custeado pelo NCT, que é onde eu estou vinculado como pesquisador, né, fazendo inclusive um projeto comparado Brasil e China. E esse livro foi fruto da minha tese de doutorado, que foi um estudo comparativo, né, através das lentes da economia do desenvolvimento e enfim, da economia estruturalista. Foi um estudo comparativo de 4 casos de catching up, já vou explicar o que é esse termo, que ocorreram no leste asiático ao longo do século XX, né, que é Japão, Taiwan, Coreia do Sul e China. E aí tem um capítulo dedicado a cada um desses casos, e o capítulo sobre a trajetória de desenvolvimento chinesa fornece, enfim, basicamente traz boa parte da discussão que eu vou mostrar aqui para vocês, embora eu coloque um monte de referências aqui, enfim, não vou ficar também naquele auto-enaltecimento teórico, que eu acho isso, enfim, mega, muito ruim. Dito isso, o roteiro da minha apresentação aqui vai ser basicamente o seguinte: eu vou começar trazendo meio que um desenho metodológico, ou meio que um modus operandi da minha apresentação, enfim, dos principais pontos. Vou falar para vocês qual é o meu recorte temporal, quais são os elementos que eu estou analisando, quais são as literaturas que eu estou analisando, né, já que todo estudo, toda apresentação, ela, enfim, seja na ciência econômica, na ciência política, na sociologia, na história, ela parte de determinadas abordagens teóricas, de determinadas escolhas teórico-metodológicas. Vou falar sobre esses aportes teóricos, né? Vou apresentar alguns dados empíricos e fatos pesquisados sobre a República Popular da China, para dar uma dimensão para você, ouvinte, da ascensão do país, né? Vou destacar fortemente o caráter industrial dessa ascensão, que não é um elemento trivial. Vou destacar por que eu estou centrando tanto na indústria, como eu fiz no livro. Assim, eu foco muito na história da indústria. Falar do sucesso do leste asiático ou do sucesso da China é falar da industrialização desses casos. Eu vou explicar isso porque, claro, pegando referências e mostrando como é que a literatura vê o processo de desenvolvimento, o papel da indústria no processo de desenvolvimento e que possibilidades isso suporta para os países no futuro, né? Vou depois vou trazer aqui algumas reflexões sobre distorções, o que eu, Rafael, humildemente percebo como equívocos muito recorrentes na literatura sobre a trajetória da China. E, por fim, se o tempo me for fortuito, mas se não der, eu continuo no nosso segundo encontro, eu vou fazer uma tentativa de balanço da Era Mao, né, na Era Mao Zedong. Na próxima aula, ou na próxima aula não, na próxima reunião entre nós, vai ser uma reunião com uma pegada muito mais histórica, porque aí eu já vou falar das décadas de história política e econômica chinesa, dos grupos políticos no poder e como cada governo ou cada coalizão do PCCH que estava em posição de destaque a cada momento trouxe determinadas diretrizes, determinadas mudanças institucionais, políticas, sociais, etc. Dito isso, vamos então começar, né? O objetivo dessa grande apresentação aqui é fazer uma reconstituição histórica da trajetória da economia política da China desde a Revolução de 1949 e a chegada do Partido Comunista Chinês ao poder. O meu recorte temporal, tanto pegando esses slides de agora até os slides do nosso próximo encontro, vão desde 49 até 2013, o que dá aí quase 70 anos de história, né? Quase 70 anos cobertos. É sempre muito difícil, enfim, se fosse falar sobre o Brasil nesse interregno, já teriam de ser muitos encontros para a gente problematizar todas as questões, mudanças, etc. Mas, enfim, aqui, como são apenas 2 encontros, eu vou ter que recorrer a um poder de síntese que eu não tenho muito, mas eu vou tentar. E, apesar de tratar dos antecedentes e do legado histórico da Era Mao, eu focarei mais na Era Deng e nas presidências de Jiang Zemin e Hu Jintao. Então, vamos começar aqui com uma primeira observação que eu gostaria de fazer. Se vocês perceberam, Era Mao e Era Deng estão com asterístico do lado. E esse asterístico não é um mero acaso. É porque, embora seja muito comum nós ouvirmos alusões ou lermos em determinadas obras e artigos referências ao governo Deng, ao governo Mao, é importante frisar que o Deng Xiaoping nunca foi presidente da China, muito menos primeiro-ministro, por exemplo.
O Deng Xiaoping ele tinha sim uma posição de destaque enquanto figura política no Partido Comunista, na Comissão Militar Central, no Politburo, mas o Deng Xiaoping nunca governou a China diretamente. Ele era um grande conciliador, ali nos anos 80 ele trabalhou como um grande conciliador entre determinados grupos, né? Até, na verdade, até quase o final da vida dele. Morre em 97, o Deng, mas ele nunca governou diretamente a China. Então eu já vi em alguns artigos, assim, inclusive artigos de pesquisadores competentes, assim, esse pequeno ato falho de falar governo Deng, e eu acho um pouco problemático porque até hoje é um pouco debatível o grau de ingerência direta que o Deng tinha sobre a política chinesa. Então é até um pouco perigoso a gente presumir que as coisas, as reformas institucionais que aconteceram nos anos 80 saíram da cachola do Deng, assim. Não que eu esteja minimizando o papel dele nesse processo. Com o Mao, é algo relativamente parecido. O Mao, evidentemente, o Mao Zedong, o revolucionário, ele foi a figura política mais proeminente e foi foi o grande líder político da China nesse interregno, mas nem sempre ele também esteve no controle, no poder diretamente, né? O Zhou Enlai, por exemplo, governou por muito mais tempo do que ele diretamente, em aspectos formais. Então, eu estou aqui colocando era Mao e era Deng para poder fazer essa ressalva, para poder, enfim, eventualmente vocês não comentaram, o presidente Deng. Não, Deng nunca foi presidente da China, mas enfim. E os corpos teóricos que eu estou usando aqui, que eu vou falar no próximo slide, são o institucionalismo, que eu usei no meu livro, na minha tese, na minha pesquisa, o institucionalismo histórico, o estruturalismo cepalino e o desenvolvimentismo. Vou explicar o que são cada uma desses, digamos assim, corpos teóricos, né? O institucionalismo histórico eu peguei muito, foi algo que eu bebi muito da minha formação de ciência política na pós-graduação, né? Que foca como a organização institucional da comunidade política, né? Como as instituições formais e das estruturas econômicas elas produzem determinados resultados e padrões de produção ou de distribuição de recursos e, claro, privilegiam determinados interesses e atores políticos e sociais vis-à-vis outros, né? Em termos de capacidade, em termos de poder, capacidade de agência e recursos. E como a minha tese foi muito navegando entre a política e a economia, eu também peguei dois aportes teóricos da ciência econômica, que eu sempre tive muito esse prazer por tentar vincular esses dois campos, né? Eu sou um defensor nato da multidisciplinaridade. Eu acho que quanto mais aportes de diferentes disciplinas a gente pega, assim, da história, da sociologia, da ciência política, da ciência econômica, mais nós conseguimos ter uma visão mais alargada da floresta, né? Então, sendo assim, eu peguei dois aportes da ciência econômica. O primeiro é o do estruturalismo cepalino. Eu imagino que, enfim, não sei aqui a formação de cada um que está ouvindo aqui. A CEPAL é a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, que foi fundada no pós-guerra, como um braço da ONU originalmente, e era um organismo voltado a refletir sobre os dilemas econômicos da América Latina, enfim, da América Latina para poder elevar a região a um patamar de renda mais elevado, a um patamar de desenvolvimento mais elevado. Aí vocês podem estar perguntando, mas por que então, se o estruturalismo cepalino era voltado para a América Latina, por que você está mobilizando ele? Então, embora as reflexões da CEPAL elas tenham surgido num contexto analisando os dilemas e os problemas da América Latina, a CEPAL, na verdade, foi muito maior do que isso, né? O estruturalismo cepalino ele acabou se tornando a primeira escola de pensamento econômico do terceiro mundo, assim, tipo, da periferia do capitalismo. Então, antes do estruturalismo cepalino, boa parte todas as análises econômicas elas eram feitas conforme teóricos e autores vindos do norte, vindos da Europa, dos Estados Unidos, assim, do Ocidente desenvolvido. E a CEPAL ela meio que rompeu com isso, defendendo a necessidade de nós pensarmos a periferia, os países pobres, os países miseráveis na divisão internacional do trabalho, a partir deles próprios e não a partir de teorias feitas para outros países e outras realidades, né? E um dos pontos principais da CEPAL, que a CEPAL, o Raul Prebisch, né, que foi o seu principal autor, corroborou empiricamente, é que somente a industrialização nacional leva à superação da deterioração dos termos de troca e da condição de subdesenvolvimento imposta pela divisão internacional do trabalho capitalista, complexificando a estrutura produtiva. Ou seja, a América Latina não ia ser, o terceiro mundo, os países periféricos não iam se desenvolver apenas como países agrários exportadores e precisavam complexificar sua estrutura produtiva, sua matriz industrial, sua matriz tecnológica para poder
não dependerem apenas dos preços e da demanda volátil de bens primários, né, bens agrícolas, commodities, e assim lograr o desenvolvimento, uma trajetória de desenvolvimento. E o desenvolvimentismo, que é um termo um pouco mais, é um aporte teórico um pouco mais complexo, porque é muito polissêmico, né? Tem pessoas que se referem a desenvolvimentismo como uma alusão a determinadas experiências de desenvolvimento, enquanto outros usam o desenvolvimentismo para aludir a um conjunto de literaturas que focam no desenvolvimento a partir de uma perspectiva não liberal. O desenvolvimentismo também foi reificado aqui porque é um aporte, é um corpo teórico que é muito voltado para analisar trajetórias, ou seja, trajetórias de países de países que não fizeram parte ali do eixo da Revolução Industrial Europeia ou incorporando os Estados Unidos, e se desenvolveram a partir de fortes trajetórias industrializantes, principalmente na segunda metade do século XX. Então, eu peguei o desenvolvimentismo porque ele é uma teoria voltada para essas realidades, né? Voltada para a realidade de países periféricos em desenvolvimento puxado pela indústria. Então, esses foram os principais aportes teóricos que eu usei no meu livro e que eu vou usar aqui em boa parte da apresentação. Feito isso, eu vou começar aqui apresentando alguns dados da China. Eu sei que todo mundo aqui já sabe que a China ascendeu e continua ascendendo como potência econômica, militar e geopolítica, mas eu vou trazer aqui alguns elementos só para corroborar isso visualmente, porque eu acho que isso ajuda, né? Enfim, aqui são alguns dados mais sobre o PIB bruto da China, assim, o PIB per capita, e nós podemos ver que a trajetória de desenvolvimento da China ela é realmente impressionante, essa ascensão. Os frutos dessa ascensão eles se tornaram mais nítidos, principalmente nos anos 2000, embora a trajetória de crescimento da China, se a gente pegar a base de crescimento anual, tenha começado ali no final dos anos 70. E é uma trajetória interessante que ressignificou o próprio peso da China no mundo, né? Tanto que, se a gente analisar hoje em termos de PIB por paridade de poder de compra, hoje o PIB chinês ele é superior ao americano. Evidentemente que o padrão de renda dos chineses não é equivalente ao estadunidense, mas é interessante da gente analisar esse gráfico da direita porque mostra realmente que a China segue numa trajetória ininterrupta, ainda que a economia dela tenha desacelerado um pouco nos anos recentes. E se a gente analisar que a China tem 1 bilhão e 500 milhões de pessoas, essa ascensão se torna ainda mais notória, porque assim, a gente está falando de uma população colossal a ser alimentada, que cria demanda por mais serviços públicos, por mais empregos. Então, realmente é um feito notório essa ascensão chinesa, mas é, ao mesmo tempo, uma ascensão que foi construída muito paulatinamente por diferentes governos, diferentes políticas, etc. Prosseguindo com a nossa apresentação de dados, no gráfico da esquerda a gente vê a participação da China na economia mundial, né? Como desde os anos 90 e se acelerando a partir dos anos 2000, ela vem ganhando espaço, tração na economia mundial e vem fazendo isso às custas de Japão, Estados Unidos e Europa, que vem declinando em termos relativos. Então, isso mostra realmente que, enfim, um grande esforço de alcance da China para poder ressignificar o seu próprio rol geopolítico e geoeconômico no tabuleiro mundial. E o elemento que eu queria destacar aqui é que, se nós pegarmos os dados do Banco Mundial e do Angus Maddison, que é um grande historiador econômico da OCDE, ele faz uma grande catalogação de dados estatísticos de séculos assim, dos países do mundo, a China ela já está no Guinness por um grande recorde, que é o país que conseguiu, enfim, desde que as ferramentas estatísticas nos possibilitam mensurar isso, a China ela é o país recordista de alto crescimento econômico no mundo, né? A China ela já registra 45 anos contínuos e consecutivos de uma média de crescimento do PIB superior a 6% e do PIB per capita superior a 7%. É óbvio que, ocasionalmente, a China teve alguns solavancos em alguns anos, mas, grosso modo, não se tem registro de um país que esteja crescendo tanto economicamente há tanto tempo como foi o caso da República Popular da China. E, prosseguindo, é importante destacar que não é só uma questão de crescimento, né? Não é só aquela questão de você inflar o bolo para reparti-lo depois. A China ela vem crescendo com distribuição de renda em termos relativos e com redução da pobreza extrema, né? Tanto que o relatório
os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, do Banco Mundial, que eram metas estipuladas para poder atenuar a pobreza e o pauperismo extremo no mundo, eles só foram atingidos principalmente graças à China, que fez uma diminuição colossal da sua população vivendo na extrema miséria, né? E aqui esse é um gráfico que eu trouxe do Banco Mundial que mostra isso, né? A população recebendo $1,90 ao dia. E aí, pegando aqui os dados, o IDH da China, desde o início das reformas institucionais, ele subiu bastante, né? E nos últimos 40 anos, a China retirou mais de 770 milhões de pessoas da condição de extrema pobreza, representando sozinha 3/4 da queda global e contribuindo decisivamente, como eu falei, aos ODMs estipulados pelo Banco Mundial. E aí vocês podem estar pensando, mas a China, essa ascensão chinesa, esse crescimento com distribuição de renda e diminuição da pobreza, não necessariamente se transmutou em um poderio econômico competitivo, em grandes empresas nacionais, etc. Novamente, não é verdade. Esse gráfico aqui que eu estou mostrando para vocês é um gráfico que eu retirei da lista do ranking da Global 500, que é um ranking feito anualmente pela revista Forbes, né? E é um ranking que ele mensura, de acordo com as receitas brutas das grandes empresas do mundo, das principais empresas do mundo, quais os países, as 500 maiores empresas, quais países que são mais representativos nessa lista de 500 empresas. E um elemento que passou muito despercebido em 2020, porque era um ano pandêmico, porque as atenções da opinião pública estavam voltadas para a questão da Covid, né, da pandemia, da vacina, etc., é que em 2020, pela primeira vez na história, a China ultrapassou os Estados Unidos em termos de país. A China ultrapassou os Estados Unidos como o país com o maior número de grandes empresas globais. Ou seja, das 500 maiores empresas globais, a maioria não é mais americana, não é mais estadunidense, a maioria é chinesa. Com uma observação muito interessante, que é uma particularidade da China com relação a todos os países que estão nesse ranking, assim, mais bem posicionados. A maior parte das empresas chinesas nessa lista, a maior parte das empresas chinesas mais bem posicionadas nesse ranking, ou são públicas estatais, ou são de capital misto, capital público e capital privado atuando em sinergia. De toda forma, eu acho uma particularidade interessante, porque nós vivemos tempos, assim, há algumas décadas, em que boa parte da atuação econômica do Estado é contestada, né? Enfim, nós sempre ouvimos muito nos meios de comunicação, na opinião pública, que tudo que o Estado faz é ineficaz, é ineficiente, que nós deveríamos deixar tudo para o setor privado, né? Toda a atividade produtiva deveria ficar a cargo do setor privado. Pois, a China conseguiu ascender economicamente com forte protagonismo das empresas estatais. Então, eu acho esse um elemento interessante para se dizer o mínimo, especialmente de outras trajetórias de desenvolvimento. Esse é um livro que eu acho, David Shambo, que é um analista mais voltado para a política externa, para as relações internacionais chinesas, que eu coloquei aqui porque é um livro já defasado, né? Um livro de 2013, se eu não me engano, ou 2012, mas eu acho que é um livro interessante de se recomendar para quem ainda não começou a estudar uma agenda sobre China e que gostaria de começar por algum ponto, né? Eu acho que esse livro é interessante porque é um livro muito rico em dados, é um livro que o Shambo ele apresenta os contornos gerais da ascensão chinesa no campo da economia, no campo da indústria, no campo das relações internacionais, no campo da energia. Então, acho que para quem quer começar a estudar a China, ou para quem quer começar a ter insights iniciais assim, sobre a ascensão chinesa, os contornos principais, eu acho que é um livro interessante. Eu vou citar algumas referências aqui ao longo dos slides, vocês não são obrigados a gostarem de todas, mas eu acho que alguns livros são interessantes para iluminarem certos aspectos da China. Né? Eu acho que esse livro é um livro bom para quem quer começar, para poder entender um pouco dessa ascensão, mas nos contornos gerais. E agora eu passo, enfim, para destacar o caráter industrial do sucesso da China, né? do Império do Meio, como ele se auto-refere. Né? Zhongguo, que é como se fala China, que é China em chinês, Zhongguo é exatamente isso, né? O país do meio, o Império do Meio, que é como os chineses se veem, né? É muito interessante isso, porque se nós formos pegar numa análise histórica, os quadros intelectuais da China, eles tratam a ascensão chinesa não como uma ascensão, mas como uma reascensão, em função do fato de que o Império Chinês ele já foi
o maior império político e econômico da civilização, assim, lá durante o período da dinastia Ming, durante o período da dinastia Qin, ele não teve a capacidade de engendrar uma revolução industrial autóctone, como foi o caso da Grã-Bretanha, etc. Mas, de toda forma, a China já foi um império que teve uma forte centralidade na civilização, e eles sempre enxergaram, e recentemente quadros chineses enxergam essa ascensão chinesa como uma reconquista da China de um espaço que já foi, não de um espaço que já foi seu, mas de um status que ela já teve. Então a China está voltando a ter o seu rol de potência, a ter o seu papel protagonista. E quando a gente fala do sucesso econômico da China, a gente está falando. Quando a gente fala geralmente de sucesso econômico de uma nação, grosso modo, a gente não tem como se esquivar de falar do sucesso industrial dessa mesma nação. E no caso da China, isso não é diferente. Todos nós aqui já ouvimos possivelmente alusões à China como a grande fábrica do mundo, né, como a grande fábrica, o epicentro manufatureiro do mundo. E esse status não é por acaso, né? A China, ela conseguiu se desenvolver economicamente, conseguiu ter uma inserção internacional na economia global através das exportações de bens industrializados, de bens manufaturados, né? Enfim, não sei se quem aqui não é da economia, que são aqueles bens que convertem commodities em bens de maior valor agregado. E isso se vê pela própria pauta exportadora chinesa, né? Hoje em dia, quase 90%, mais de 90% da pauta exportadora chinesa são bens industrializados. E isso tem consequências econômicas importantes, como eu já vou frisar. E aqui no gráfico à direita é a participação da China no market share, ou seja, nos mercados de determinados setores econômicos. Como a gente pode ver, a China ela vem ganhando um protagonismo em basicamente todos os setores econômicos e todos os setores industriais. Assim. A China é uma potência no setor têxtil, que é um setor industrial leve, digamos assim, porque ele é menos intensivo em capital e tecnologia e mais intensivo em trabalho, ou seja, ele incorpora mais mão de obra em larga escala. Mas a China também vem ganhando protagonismo em dois setores que são muito assim latentes sobre em termos de mostrar o empoderamento tecnológico de uma nação, que é o setor de eletrônicos e o setor de maquinários. O setor de eletrônicos, para quem não sabe, é o setor primordial da terceira e da quarta revoluções industriais. Assim. O setor de eletrônico ele denota meio que quase o limite do estado da arte da indústria, da fronteira do conhecimento científico e tecnológico. Então, a China, ao ganhar espaço mesmo nesse setor, e aqui a gente vê uma trajetória muito grande de ascensão, ela vem mostrando que ela vem se especializando cada vez mais, não só na fabricação de bens de baixa qualidade, como a gente muitas vezes ouvia falar há décadas atrás, há não tanto tempo atrás, né? Muitas pessoas imagino que já tenham ouvido falar dos produtos chineses como produtos de baixa qualidade ou produtos rudimentares. E é interessante mostrar que a China, além desses produtos, que foram sendo aperfeiçoados com os anos, ela também vem se aperfeiçoando na fabricação de produtos muito bem elaborados, de produtos de alta densidade tecnológica, de altas requisições de conhecimento. E o setor de eletrônicos e de maquinário são duas demonstrações disso. É óbvio que boa parte desses setores os chineses produzem de forma subcontratada de empresas ocidentais. Mas mesmo assim, a China tem desenvolvido grandes conglomerados industriais que vêm cada vez mais internalizando essas tecnologias e diminuindo a sua dependência do Ocidente ou do Japão, no caso. Eu vou falar um pouco mais sobre isso no nosso próximo encontro. Mas, enfim, aqui é só para denotar esse ganho de mercado da China, né? E aqui é um gráfico que são duas figuras que eu acho interessantes, né? Já estão um pouco desatualizadas, tenho de atualizá-los, mas enfim, mostram realmente essa pujança manufatureira, né? Desde 2009, que foi um ano simbólico por ser um ano em que os Estados Unidos estavam enfrentando a crise financeira do subprime, né? Desde 2009 a China se tornou a maior potência manufatureira do mundo, ultrapassando os Estados Unidos e continua ganhando espaço, né? E na figura da direita, a gente mostra, é possível ver tanto a importância geopolítica e geoeconômica da China como do próprio leste asiático. Né? Hoje, a maior parte dos bens industriais que nós temos vem da Ásia, ou são montados ou manufaturados na Ásia. Eu duvido que alguém que esteja aqui assistindo essa exposição aqui nunca tenha tido um aparelho da Samsung ou da LG,
ou nunca tenha tido um videogame da Nintendo, ou alguma coisa assim. E a China ela vem ganhando espaço como o grande epicentro dessa ascensão asiática. Outrora foi o Japão, nos anos 60, 70 e 80, o Japão era a grande potência tecnológica, mas cedeu espaço para a China, que vem ganhando cada vez mais proeminência nesse sentido. Né? Então, é muito interessante isso, porque foi uma ascensão econômica endossada pela indústria. Mas por que eu estou perturbando vocês? Enfim, antes de passar aqui uns últimos gráficos, antes de falar mais de teoria, aqui são 3 gráficos que eu peguei do Atlas da Complexidade Econômica, que inclusive é um portal interativo muito, muito bacana, que foi compilado por 2 economistas do MIT, que é o Hausmann e o Hidalgo. Enfim, é um portal interativo super interessante, que eu acho que vale a pena vocês darem uma olhada, que mostra a densidade, a complexidade dos países, né? A complexidade produtiva, tecnológica, o quanto o tecido industrial desses países é complexo. E aqui são 3 gráficos que eu peguei da China em diferentes momentos que mostram exatamente essa evolução assim do regime produtivo chinês, né? Em 1978, que é um ano meio que convencionado na literatura como o ano de início das reformas institucionais, a China ela estava saindo de um modelo econômico muito autárquico, por assim dizer, que havia ficado fechado por muito tempo. As razões eu vou problematizar mais à frente, e que era uma economia muito rudimentar e muito básica, no sentido que a indústria era muito concentrada na indústria pesada, voltada para carvão, siderurgia, etc. E de resto você tinha você tinha poucos setores tecnológicos de ponta e o setor alimentício, setores que não eram propriamente munidos de densidade tecnológica, tendo bastante participação. Já em 95, que é um momento que a China já está passando por pelo menos uma década e meia de reformas, a China ela expande a sua malha industrial, ela expande a sua densidade industrial na pauta exportadora, mas ela ainda é um país onde os setores leves, né, como de têxteis, que era o protagonista, né, o protagônico. Embora o setor de maquinários, o de eletrônicos já tivesse começado a ganhar espaço. Em 2018, quando a gente olha esses setores de alta densidade tecnológica, os setores mais intensivos em capital, como a gente chama na literatura econômica, já tinham se tornado os grandes players do regime econômico chinês. Né? Isso aqui é interessante porque, como a gente está falando de bens de alto valor agregado, são bens que eles potencializam muito o alcance das exportações de um país. Né? Então, um país que tem uma exportação, que exporte muito bens industriais, bens de alto valor agregado, uma situação bem mais confortável no seu balanço de pagamentos e consegue passar com maior destreza através dos desequilíbrios econômicos globais. Né? Então, agora eu vou tratar afinal, por que eu estou falando tanto de indústria? Né? Para quem está mais familiarizado com a literatura econômica, com a literatura do desenvolvimento, assim, é basicamente um consenso, e eu falo de verdade, é basicamente um consenso que não existe desenvolvimento econômico sem indústria. Não existe desenvolvimento econômico apenas pela via da agricultura ou apenas pela via do setor de serviços. Né? Por que isso? Porque só a industrialização ela viabiliza um fenômeno que é conhecido na literatura como catching up ou emparelhamento. O que é o catching up? Quando um país pobre, periférico, atrasado ou com uma economia rudimentar, ele entra numa trajetória de diminuição do hiato de renda e produtividade, tecnologia, com relação às nações mais ricas, se aproximando da fronteira tecnológica. Ou seja, quando você tem um país agrário, exportador, pobres, com um setor informal muito grande, que entra numa trajetória de desenvolvimento, se industrializa, consegue uma malha urbana industrial complexa, que se transmuta nas países ricos. Tem economistas que tratam catch up apenas em termos de renda, enquanto que outros tratam apenas em termos de tecnologia ou produtividade. Por exemplo, em termos de renda, a China ainda não fez um catching up com relação aos países ricos. Por quê? Porque a renda média do cidadão chinês ainda está muito aquém da renda média do cidadão francês, do cidadão americano, do cidadão britânico, que seja. Mas, em termos de tecnologia e produtividade, a China vem fazendo sim o catching up
e hoje ela já ultrapassou vários países da Europa e o próprio Estados Unidos no estado da arte de várias indústrias de ponta. Então, eu acho interessante trabalhar o catch-up nessa dupla dimensão, de renda e também de tecnologia. E por que isso? Por que só a industrialização viabiliza o catch-up? Enfim, tem toda uma literatura que esgota isso, eu coloquei aqui algumas das muitas referências, porque isso é algo quase, como eu disse, isso é algo praticamente consensual na literatura. O setor industrial manufatureiro ele é a principal alavanca de produtividade nas economias modernas, algo que foi transformado em verdade através da lei de Caldor, né, que é enfim, a lei do economista Nicholas Caldor, que mostrava empiricamente que quanto maior a participação do setor industrial na economia de um país, mais esse país conseguia obter maiores taxas de crescimento econômico. Inclusive, a lei de Caldor, até hoje, ela é testada empiricamente para a realidade atual e continua tendo lastro empírico. A indústria tem capacidade de encadeamento tanto com a agricultura quanto com o setor de serviços. Ou seja, é errado a gente pensar que focar na indústria é o setor de serviços. A indústria, por exemplo, pode produzir tratores e maquinários para a agricultura, ela pode produzir fertilizantes, ela pode produzir, enfim, barbeadores elétricos que o setor de serviços usa, ou maquinários para ajudar na indústria de alimentos, de panificação, etc., de alimentos processados. Então, a indústria ela consegue se encadear muito bem com todos os demais setores econômicos, né? O primário e o terciário. O setor de capital o centro de aprendizado tecnológico do capitalismo moderno é no setor industrial onde as novas tecnologias, os novos processos produtivos são inventados, descobertos ou descobertos. E, por fim, já se ligando a algo que eu tinha falado antes, o setor manufatureiro ele é mais comercializável que a agricultura e o setor de serviços, o que se reflete no equilíbrio maior da balança comercial e de balanço de pagamento. Por exemplo, exportar, por exemplo, cortes de cabelo, ou não consegue exportar padarias ou shopping centers. Mas um país consegue exportar bens industriais, tecnologias. Então, isso já dota, por exemplo, a indústria de uma vantagem, de uma superioridade vis-à-vis do setor de serviços, porque ela consegue trazer ganhos para a economia nacional através das exportações. Mas a agricultura, os bens agrícolas também podem ser especializados, também podem ser exportados. Claro. Só que o problema dos produtos agrícolas é que, por eles serem produtos muito básicos, de baixo valor agregado, eles não trazem tantos ganhos econômicos para as exportações, para a balança comercial do país em questão, porque eles têm uma demanda muito rígida. Por exemplo, se a renda de um país rico que importa alimentos do Brasil triplicar, esse país rico pode até importar bem mais produtos industrializados do Brasil, mas ele não vai aumentar, ele não vai triplicar a sua importação de laranjas, ou de limões, ou de marrons, etc. Então, o setor agrícola ele é mais rígido nesse sentido, enquanto que o setor industrial ele consegue trazer exportações mais robustas e tornar o país mais blindado de crises externas através do seu balanço de pagamentos. Enfim, feita toda essa ressalva, eu vou, enfim, começar aqui a destacar algumas questões que são muito recorrentes na literatura sobre a trajetória da China, que eu percebo assim não como equívocos, mas como algumas distorções dos fatos. E aí eu vou tentar aqui trabalhar com vocês para meio que mostrar esse ponto alternativo que eu estou apresentando. Né? Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem interromper, podem falar à vontade. Eu elenquei aqui 5 pontos ou 5 narrativas comuns para quem trata de China, quem certamente vocês já se debruçaram com alguma delas ao longo de eventuais leituras, etc. 5 narrativas que aparecem muito nos textos sobre China, que são, na melhor das hipóteses, meias-verdades. Então, eu vou aqui tentar tratar algumas delas para poder a gente tentar passar o entendimento um pouco mais holístico assim, da história chinesa, que é uma história muito complexa. Né? A primeira a abertura chinesa começou em 1978. A segunda é que as reformas seriam um ponto de ruptura ou descontinuidade com o que havia antes na China, com a Era Mao. Terceira, que as reformas chinesas foram um todo coeso, ou seja, que os líderes chineses seriam tecnocratas iluminados que saberiam o tempo todo o que fazer para desenvolver o país. O que acaba tornando a discussão muito pobre, né? Porque parece que é simplesmente uma questão de saber o que fazer e você desenvolve o país como se não tivesse uma série de projetos em disputa, de condicionantes envolvidas. Uma quarta narrativa que é um pouco menos comum
mais para o público leigo, mas que aparece muito em literatura sobre a China, que a China teria supostamente abraçado as reformas de mercado e o neoliberalismo, ou seja, ela teria convergido cada vez mais para uma economia de mercado e se desvencilhado do intervencionismo estatal. E, por fim, a narrativa de que a China só teve sucesso graças à exploração dos trabalhadores em condições análogas à escravidão, né? Todo mundo já ouviu que a China só se desenvolveu porque o trabalhador chinês ele é massacrado e que, enfim, você viver na China, o chinês em condições análogas ao inferno. Essas cinco narrativas são muito problemáticas, eu vou aqui comentar um pouco, passo a passo, por quê. Eu vou só pedir permissão por um minuto para pegar um cafezinho, e aí eu já regresso, não demoro, só um segundinho. Regressei, gente. Desculpa pela demora. Fui pegar um cafezinho aqui para umedecer um pouco a boca. Mas, enfim, vocês estão conseguindo ouvir direitinho? Tá relativamente entendível? Eu sei que essa apresentação começou mais com os dados e mais com umas questões mais chatas e técnicas, mas agora eu vou tentar ir mais por uma visão histórica antes de começar a narrativa sobre China. Espero que não esteja chato para vocês. Enfim, tá sim, tá tudo bem claro. Ah, maravilha. Então, um primeiro ponto incorreto, que é muito comum na literatura sobre China, é que a China era uma autarquia atrasada, e aí em 1978, depois que o Mao Zedong morreu, o Deng Xiaoping, iluminado, tomou a decisão de abrir as fronteiras do país, abrir o país para as exportações, aí o país se desenvolveu aproveitando as coisas de baixo valor agregado, bens baratos, etc. Na verdade, primeiro que a China não era fechada, ou ela não tinha um modelo autárquico por opção, né? Um elemento que é muito negligenciado na literatura é que a China sofreu um embargo comercial e geopolítico muito grande dos Estados Unidos e do Ocidente, né? Do Ocidente, do hemisfério, o Ocidente capitalista, por assim dizer. Então, até 1971, a China não era reconhecida. Ela é reconhecida pelos Estados Unidos, por exemplo. O Ocidente e os Estados Unidos reconheciam Taiwan como a verdadeira China. Isso só mudou em 1971, por razões que já falo, mas o fato é que ali, pouco depois da Revolução, até 1971, a China ela viveu num momento de grande isolamento. Ela, por ter sido um país que atravessou uma revolução socialista no ápice da Guerra Fria, ela foi colocada para escanteio pelo Ocidente, pelos Estados Unidos, etc. E o pouco comércio exterior, as poucas possibilidades de comércio exterior que a China tinha, era com a União Soviética, claro, que foi quem estendeu a mão para os chineses, e também com os países ali africanos, da Conferência de Bandung, e outros países terceiro-mundistas ali do Oriente Médio, etc. Então, não é que a China era fechada por uma opção. A China sofria um embargo eu acredito até que, dada a escala populacional da China e as necessidades da população, acho até que um embargo até mais um embargo cubano. Então, não é que a China fosse fechada por opção, ela simplesmente sofria uma restrição externa e as opções dela de relações comerciais eram muito restritas. Em 1971,
visando, no momento que a China tinha se afastado um pouco da União Soviética em termos diplomáticos, em termos de alinhamento, os Estados Unidos, a política externa, a diplomacia americana, desejando separar cada vez mais a China da União Soviética e deixar os soviéticos isolados, fez um aceno à China de estabelecimento das relações diplomáticas. E aí, isso foi postulado durante o governo Nixon pelo Henry Kissinger, que era o secretário de Estado dele, que, independentemente do nome do Estado, o sujeito era um gênio assim, em termos de relação política. E aí os Estados Unidos estende um gesto para a China de eles restabelecerem relações normais e passa a reconhecer, enfim, a República Popular da China, ou seja, a China continental como China. Aí a China reconquista sua como China. Então, a partir desse restabelecimento das relações comerciais e diplomáticas que se deu ali no 1971 e 1972, vários outros países, agora sem medo de retaliação por parte dos Estados Unidos, vários outros países capitalistas restabeleceram relações comerciais com a China. O Brasil com a China em 1974, ainda no governo do Ernesto Geisel, foi um pouco um reflexo disso, né? Os outros países seguiram os Estados Unidos e voltaram a estabelecer relações com a China. E aí sim a China deixou de ter aquele gargalo externo e pôde, enfim, se integrar comercialmente com o resto do mundo. Isso muito antes de reformas institucionais, isso não muito, mas se a gente analisar esse gráfico do canto superior direito, do canto inferior direito, que eu peguei do livro da Mary Claire Berger, que é um livro bem interessante sobre a Yamal, a gente vê que em 1973, 74, 75, o comércio exterior chinês já estava aumentando, assim, já tinha aumentado bastante. Tanto as exportações quanto as importações. Então, falar que a China começou um pouco atrás, foi uma abertura causada por um novo realinhamento geopolítico diplomático entre China e Estados Unidos, com um fim gradual do embargo ao qual a China estava exposta. Então, é bom a gente que a China era uma, entre 1949 e 78, em 78, figuras iluminadas e esclarecidas resolveram abrir o país e aproveitar suas vantagens junto ao comércio global. O segundo ponto incorreto sobre a trajetória chinesa é que muitas vezes as reformas institucionais que o país passou a partir do final dos anos 70 foram tratadas como uma grande ruptura ou descontinuidade. Ou seja, como se uma nova China tivesse surgido na verdade, são muito impressionantes, ao contrário de outros países do bloco comunista, assim, do comunismo do leste europeu, ou da própria União Soviética, né, da Rússia, a China ela manteve quase, basicamente, intocada a sua estrutura. A China manteve tanto seus órgãos responsáveis pelos planos quinquenais, né, que eram os planos que ditavam o curso produtivo do país, quanto também a estrutura do Estado, ou seja, o Estado chinês não sofreu mudanças substantivas, ainda que tivesse passado a ser criado por uma nova Constituição. O Estado chinês não passou por mudanças, foram mantidos tanto o sistema de nomenclatura do Partido Comunista quanto o sistema político da era Mao. Isso é muito importante. O sistema político que tem hoje, ainda com algumas nuances, algumas pequenas modificações, ele é basicamente o mesmo sistema político dos anos 50 que a China estabeleceu nos anos 50 após a Revolução, em que você tem um Congresso Nacional do Povo, a entidade legislativa, que tem muitos poderes. Porque a China ela não tem uma divisão tripartite de poderes como nós temos em boa parte do Ocidente, né, entre executivo, legislativo e judiciário. Na
Na China, o Congresso Nacional do Povo tem muito mais poder do que os legislativos em vários outros lugares. Mas a China manteve esse sistema político e também o sistema de nomenclatura do Partido Comunista. Para quem não sabe, o sistema de nomenclatura é meio que um conjunto de regras meritocráticas, entre aspas, assim, que o Partido Comunista tem, onde os líderes políticos, os líderes governantes, que logam os melhores resultados econômicos, mais complexo que isso, mas eu estou aqui fazendo uma simplificação para nível de entendimento. É um sistema meritocrático onde os líderes, os políticos e os governantes chineses que obtêm maiores resultados em termos de economia, de distribuição, de redução da pobreza, etc., eles ganham pontos para poder serem. Então, meio que é um sistema de incentivos que o Partido Comunista tem para remunerar melhor aqueles agentes que logram o desenvolvimento das suas províncias, municipalidades, etc. E é um sistema que, ainda que tenha passado por algumas modificações, ele permanece em voga até hoje. Assim, tipo, como eu comentei, a China manteve os seus órgãos de planificação, né, a Comissão de Planejamento Estatal e a Comissão Econômica Estatal, que hoje já mudaram de nome, mas são os órgãos burocráticos que fazem os planos quinquenais, ou seja, que estabelecem quais os setores mais nevrálgicos para o futuro da China e determinam todo um conjunto de recursos que tem que ser alocados nesses setores estratégicos. E a China manteve, como eu falei, enfim, a China tem um sistema político que permanece até hoje. Só para vocês saberem, é um grande equívoco falar que na China não tem eleições. A China tem eleições, sim, só que ela tem um sistema político muito particular, onde a sociedade chinesa elege os representantes no nível mais básico, assim, nível municipal, e esses representantes chineses vão elegendo outros representantes para as instâncias superiores da hierarquia de poder do Estado. E a China tem 9 partidos políticos, ao contrário do que muitos falam, né? Eu já vi em vários livros, a China é um regime de partido único. Não, a China tem 9 partidos políticos e todos eles têm representação no Congresso. Alguns desses partidos têm mais bandeiras étnicas, não são propriamente partidos que disputam o poder, mas são partidos que apresentam suas pautas e que negociam com o Partido Comunista, né? Então é importante frisar isso, né? Eu não coloquei no slide, mas eu acho que é uma observação importante para a gente também não replicar. Aliás, é outro ponto incorreto que eu podia ter colocado aqui, né? Que é a China retratada como um sistema de partido único, coisa que não é. Mas, enfim. E outro elemento que eu gostaria de destacar, que mostra como as reformas não foram exatamente uma ruptura, é que parte das reformas institucionais, né, que eram sob o slogan das 4 grandes modernizações, na agricultura, na indústria, na defesa e na ciência e tecnologia, boa parte dessas 4 modernizações já eram aventadas, ou já eram elucubradas antes do Mao morrer pelo antigo primeiro-ministro Zhou Enlai. Então, assim, desde 1974, você já tem uma intenção de determinados líderes políticos chineses e de determinadas autoridades de aproveitar esse novo cenário externo que se redesenhava, né, com o fim do embargo e com a volta do reconhecimento do status da China como nação soberana, com seu assento permanente na ONU, aproveitar esse cenário para engendrar reformas. Essas reformas tiveram um grande pontapé depois que o Mao morreu, é verdade, mas elas já estavam sendo discutidas antes, assim, na primeira metade dos anos 70. Então, é uma outra observação que eu gostaria de destacar. O terceiro ponto que eu acho incorreto e que felizmente hoje tem várias obras sendo lançadas, inclusive eu estou com uma delas aqui na mão que eu vou mostrar aqui no slide para vocês. Um terceiro ponto que felizmente hoje a literatura mais recente vem desmistificando é que as reformas institucionais na China foram um todo coeso e coerente, né? Como se as lideranças chinesas o tempo todo soubessem o que fazer, assim, como atuar e a forma como agir desde o início, e por isso que deu certo. Essa é uma grande falácia, porque... Só um segundinho que eu vou tomar um café. O tempo todo, principalmente nos anos 80, até ali em 92, haviam 2 grandes grupos políticos disputando o curso que as reformas chinesas deveriam tomar. Eu vou falar sobre essa briga política mais na próxima aula, mas eu já vou começar a trazer uma palhinha aqui, né? É importante dizer que entre o final dos anos 70 ao longo dos anos 80,
no contexto internacional, a União Soviética estava vivendo os seus anos finais, né, um contexto de crise. Os regimes comunistas do leste europeu estavam desmoronando, alguns de forma mais pacífica, alguns mais de forma transicionada e gradual, e outros mais de forma aguda, como foi o caso da Romênia, enfim, outros casos também. E os líderes chineses, eles, embora quisessem aproveitar o cenário econômico que era mais promissor, com um cenário internacional favorável, já agora sem embargo, etc., eles estavam com receio de como a China poderia abraçar uma economia de mercado, ou poderia abraçar pelo menos princípios parciais de uma economia de mercado, sem o regime político governado pelo Partido Comunista desmoronar. Então, embora os líderes chineses desejassem fazer reformas, eles não tinham muito claro como fazer. A gente está falando aqui num contexto em que nenhum outro país comunista tinha ainda feito essa transição de forma bem sucedida. E eles tinham medo assim do que poderia acontecer com eles se eventualmente a sociedade aproveitasse essa abertura relativa para poder desmontar o regime, puni-los, etc., e fazer uma sublevação interna social, que era o que tinha acontecido em alguns países do comunismo europeu, do bloco do leste europeu. Então, ao longo da década de 80, você teve duas grandes. O Partido Comunista meio que se fraturou entre duas grandes alas, né? Uma ala mais, entre aspas, liberal, que tinha como as principais figuras o Hu Yaobang, que foi secretário-geral do Partido Comunista, e o Zhao Ziyang, que foi primeiro-ministro entre 80 e 87, se não me engano, e uma ala mais conservadora ou marxista ortodoxa, que era principalmente vinculada aos anciões do partido, né? Os anciões do partido, os anciões do exército, que eram muito reticentes às reformas, e também o Shen Yun e o Li Peng, que eram duas figuras também muito influentes no Partido Comunista e que eram marxistas muito não radicais, mas eram marxistas muito ortodoxos assim. Essa ala conservadora, ortodoxa, ela achava que a abertura para uma economia de mercado ia levar para um potencial desastre, ia levar a uma corrupção, entre aspas, moral da sociedade chinesa, no sentido de que eles iam abraçar os preceitos do individualismo, do consumismo do Ocidente, e iam querer desmontar o regime comunista, enquanto que a ala liberal achava que o caminho inexorável era isso, abraçar uma economia de mercado e nenhum problema político ia ser trazido, né? E essas duas alas, elas brigaram entre si ao longo dos anos 80 em torno de determinados pontos das reformas, assim, determinados o quanto que a economia chinesa deveria se desplanificar, deixar de ter tudo determinado pelo Estado a partir dos planos quinquenais e você permitir um maior escopo de atuação para a iniciativa individual, para o setor privado, né? Nos anos 90, a China ela entra na década de 90 como uma para internacional em função dos eventos de Tiananmen, que eu vou falar na próxima aula, falar mais no detalhe. Mas aí em 92 o Deng Xiaoping ele consegue de forma bastante improvável, ele consegue um grande consenso político dentro do partido entre a ala reformista que tinha sobrevivido e também a ala marxista ortodoxa e conseguiu tecer um pacto que meio que apaziguaria os grandes conflitos internos na política chinesa por um bom tempo, né? E esse pacto ficou conhecido como o Grande Compromisso, que foi fechado a partir de uma grande turnê que o Deng Xiaoping fez ao sul da China em 92. E aí os grandes líderes do Partido Comunista eles chegam ao consenso em que a China abraçaria determinados preceitos das reformas de mercado, de uma economia de mercado, mas a economia de mercado e os princípios de uma economia de mercado não iam ditar os rumos da China, ou seja, ela ia usar o mercado como instrumento de empoderamento nacional, como instrumento de empoderamento do Partido Comunista, mas o Estado chinês permaneceria como o condutor desse processo. Então aí você tem uma conciliação até então inédita entre todo o aparato de planificação que a China manteve da era maoísta, coisa que a Rússia, por exemplo, não fez. A Rússia desmontou todo o seu aparato de planificação da época da União Soviética. A China não, a China manteve esse aparato de planificação e conciliou esse aparato com uma economia de mercado moderna. E isso é muito interessante, porque isso é algo que dá à China uma característica muito distintiva, né? A China ela é um país que é muito difícil de você enquadrar num modelo rígido,
exatamente por causa disso, porque ela tem elementos tanto da era de planificação socialista quanto de uma economia de mercado capitalista. Então, ela meio que é quase um híbrido entre essas duas coisas. Mas esse hibridismo ele foi conquistado a partir de muitas duras brigas políticas e negociações. Não foi um projeto bem delineado desde o início, né? E nos anos 2000, eu trouxe aqui um elemento porque nos anos 2000 o Partido Comunista ele enfrentava muita contestação de que a China estava buscando crescimento econômico, mas que esse crescimento ainda não estava sanando grandes desigualdades que tinham surgido na esteira dessa trajetória. Então, nos anos 2000, por exemplo, o governo chinês ele passa a incorporar muito mais pautas sociais e passa a dar uma atenção muito maior à política social vis-à-vis as décadas anteriores. Por que eu estou mencionando isso aqui? Porque mostra como cada década, cada liderança de governantes chineses teve os seus desafios, teve suas particularidades, teve os seus problemas, e eles responderam a esses problemas de formas distintas. Então, isso mostra que, assim, não é como se nos anos 80, no início dos anos 80, os líderes chineses tivessem meio que o mapa da mina para o que fazer pelas décadas seguintes. Isso foi construído muito paulatinamente. Então, eu acho isso importante. Aqui são dois livros. Esse livro da esquerda era o livro que estava na minha mão, que eu acabei de mostrar. Esses dois livros eles são muito interessantes. Eu tenho algumas discordâncias de um autor ou da autora, mas são livros muito interessantes porque eles mostram muito bem essas brigas políticas em torno das reformas nos anos 80, principalmente o livro da Isabella Weber. Então, acho que são boas. Eu peço até desculpas porque eu estou colocando aqui muitas referências em inglês, mas é que realmente nós ainda temos uma escassez muito grande de publicações mais densas assim sobre China no Brasil. Então, eu estou passando aqui alguns livros que são em inglês, mas eu acho que são livros fascinantes para poder as pessoas entenderem, né? Para quem quiser entender um pouco das brigas políticas internas do Partido Comunista e como as reformas foram uma construção muito conflituosa, ao contrário do que muitas pessoas pensam, eu acho que esses dois livros são uma boa pedida. Ambos, eu não sei se ambos, mas certamente o da Isabella Weber tem no Libsyn, né? Aquele famoso site russo que você pode baixar qualquer obra. Então, acho que são boas pedidas de leitura. Só um segundinho. Um quarto ponto incorreto que eu gostaria de destacar, e que é um pouco menos, talvez seja um pouco menos familiar a vocês, é que a China teria abraçado, com as suas reformas de mercado, a China teria abraçado o neoliberalismo, né? Nos anos 90, vamos voltar no tempo, né? Vamos voltar na máquina do tempo. Nos anos 90, a União Soviética tinha desmoronado, o comunismo deixou, o socialismo, etc., deixou de ser um paradigma alternativo ao capitalismo, e o capitalismo tinha triunfado com os Estados Unidos se consolidando como potência única, unipolar, né? E Estados Unidos no auge do governo Reagan, ali, com um projeto neoliberal, conservador, que foi transformado em receituário para o resto do mundo através do Consenso de Washington, né? Nos anos 90, nesse mesmo período, a China fez algumas mudanças institucionais ao longo do governo Jiang Zemin, e uma dessas medidas foi a privatização de algumas empresas estatais da era Mao, da era do socialismo planificado. E esse conjunto de privatizações e essas medidas que o governo chinês tomou nos anos 90 fez com que muitos autores ocidentais, assim, meio que no calor do momento, acreditassem genuinamente que a China estava rumando para o neoliberalismo, ou seja, que é um projeto, é um modo de governança política econômica em que o mercado ele tem a supremacia na alocação de recursos, e na determinação dos rumos políticos e econômicos. E essa visão da China como neoliberal, ela começou com David Harvey, que é um geógrafo famoso, que é um ótimo autor, embora eu discorde desse enquadramento dele, onde ele lançou esse famoso livro, né, A Brief History of Neoliberalism, em que ele colocava as reformas chinesas, aqui ele colocava o Deng Xiaoping em pé de igualdade com outros governos neoliberais no mundo, como o governo do Reagan, como o governo do ditador Augusto Pinochet na China e como o governo da Margaret Thatcher na Grã-Bretanha. O que é no meu ponto de vista um grande equívoco, por razões que eu já vou falar, mas a verdade é que o Harvey ele acabou popularizando um pouco essa narrativa da China abraçando o neoliberalismo, abraçando a economia de mercado e indo num caminho sem volta em direção a essas reformas. E o Harvey acabou inspirando uma série de outros estudos que também enquadravam a China nesse sentido. Aqui eu peguei um exemplo, né, de um livro que trata a China também como neoliberal. E, enfim, eu acho essa visão um pouco preocupante, né? Só para enfatizar aqui para quem eventualmente já tem ouvido falar do termo, mas não saiba muito bem,
O neoliberalismo ele é um movimento político, plutocrático, no sentido de que ele foi um projeto político trazido, difundido e abraçado pelas elites e pelos grandes financistas do mundo, que surgiu na virada dos anos 70 para os anos 80, ali no contexto de crise de estagflação da Europa, dos Estados Unidos, de crise do consenso keynesiano. E o neoliberalismo ele é assentado numa série de teorias que contestam o papel do Estado na economia, que acham que o Estado não tem que intervir na economia nem para promover a indústria ou nem para gerar um estado de bem-estar social. E o neoliberalismo passou a centrar uma crítica muito forte no estado de bem-estar social keynesiano e na indução ao desenvolvimento, e passou a defender uma nova agenda que, segundo os seus advogados, os seus defensores, colocariam os países no rumo da prosperidade, que seriam privatizações, austeridade fiscal, ausência de política industrial, desregulamentação comercial e financeira, etc. Né? Se a gente pegar esses pontos do neoliberalismo, é muito complicado matizar a China como neoliberal. E aqui eu vou explicar por quê através de 4 eixos do neoliberalismo, assim, contrastando como a perspectiva neoliberal entende esses eixos e como a realidade chinesa tratou esses pontos, né? Só um segundinho. Em primeiro lugar, né? Política industrial. Política industrial, para quem não sabe, é quando o Estado ele usa da sua infraestrutura financeira ou institucional para poder favorecer determinados setores do setor manufatureiro vis-à-vis outros, seja alocando recursos, dando subsídios, fazendo protecionismo ou criando licitações e arcabouços institucionais e contratos que favoreçam empresas de determinados setores com o intuito de promover o peso da indústria na economia, né, ou nas exportações. Para os neoliberais, a política industrial não é um equívoco, porque a política industrial ela é uma intervenção exógena do Estado sobre o mercado. Ou seja, para os neoliberais que concebem um mercado competitivo e livre como a entidade suprema de alocação do produto social, a melhor política industrial é você não ter política industrial, é você criar um arcabouço neutro e deixar com que os atores empresariais competindo uns com os outros determinem qual setor que vai ser o mais pujante da economia, seja ele um setor industrial, ou um agrícola, ou de serviços. Então, os neoliberais, grosso modo, eles acham que o Estado não deve intervir na política, não deve intervir na indústria, não deve intervir para promover a indústria. Só que na China, contudo, assim como no leste asiático, né, se a gente pegar a experiência do Japão, da Coreia do Sul, de Taiwan, a política industrial fez parte da realidade. Ela teve uma outra conotação do Jamal, que era uma era, enfim, que eu vou contextualizar. Mas quando a gente pensa o período pós-reformas, desde o sétimo plano quinquenal, que foi lançado em 1986, a política industrial foi elencada como prioridade por parte do governo chinês. E, inclusive, em 1999, com Jiang Zemin, que ironicamente é um governo rotulado de neoliberal pelo David Harvey, a China lançou a sua grande política de campeões nacionais, que ela tinha até um slogan engraçado, que é Grasp the large, release the small. Segurem as grandes e as pequenas. Que basicamente era o seguinte, o Estado chinês ia se reposicionar, o Estado chinês privatizou, vendeu empresas estatais da era socialista que não tinham mais sentido, que estavam anacrônicas, mas manteve a intervenção do governo e a propriedade pública de empresas mais estratégicas vinculadas à soberania energética, à capacidade de investimento, ao setor de infraestrutura, etc. Então, por exemplo, a China tinha uma estatal de tabaco nos anos 90. Não tinha mais sentido, não tinha sentido ter uma estatal de tabaco. Só para citar um exemplo pueril, assim. A China privatizou estatais assim, de baixo valor agregado, digamos assim, ela privatizou a carne de segunda e manteve o filé mignon. E esse reposicionamento do Estado foi alcunhado de Grasp the Large, Release the Small, que foi um grande redesenho da política industrial chinesa. Mas o ponto é, o Estado chinês, ao contrário do que o neoliberalismo advoga, manteve o governo intervindo para promover a indústria. Então esse é o primeiro ponto de distância que eu queria salientar aqui. O segundo ponto é a austeridade fiscal, né? Os neoliberais, ou os ortodoxos, que é como eles são chamados na economia, né, os ortodoxos, os neoclássicos, eles acreditam que o governo deve manter o orçamento público sempre equilibrado
e não deve gastar muito para investir ou para fazer política social. Deve se preocupar mais em manter a austeridade fiscal, manter as contas públicas no azul, que assim vai gerar uma confiança do empresariado e isso vai gerar o desenvolvimento. Né? Só que a política fiscal, quando a gente analisa a política fiscal na China, é óbvio que isso foi lastreado pelo crescimento, né? Porque quando a economia cresce, você tem mais recursos para gastar, é óbvio. Mas a política fiscal na China, nos anos de reformas, ela foi fortemente expansionista e fortemente keynesiana e anticíclica. O que eu quero dizer com isso? O Keynes acreditava, para quem não está familiarizado, o John Maynard Keynes foi foi o maior economista da primeira metade do século XX, e no livro dele, da Teoria Geral do Juro, do Emprego e da Moeda, que ele escreveu em 1936, em referência à crise de 29, à Grande Depressão, ele falava que em momentos de depressão ou de recessão, é aí mesmo que é importante o Estado intervir através de investimentos e através de uma política fiscal de gastos públicos para poder atenuar esse ciclo recessivo e colocar o país de volta na rota de crescimento para poder puxar os investimentos para cima de novo. E aí o Keynes falava que, óbvio, isso ia gerar um déficit no curto prazo, mas, eventualmente, com a recuperação econômica, a arrecadação do Estado ia voltar a subir e aí a situação fiscal ia se estabilizar. A China, em determinados momentos de crise ou em determinados momentos mais delicados, ela aumentou seus gastos públicos, ela aumentou seus gastos em investimentos, ela aumentou sua intervenção. Então, ela não fez uma política fiscal de austeridade. Não dá para dizer exatamente que a China tem uma política fiscal só voltada para o orçamento equilibrado, o que, para mim, é um outro ponto de distoância desse enquadramento da China como neoliberal. Terceiro ponto, né? Desregulamentação comercial e financeira. Na perspectiva neoliberal, tanto o comércio de bens e serviços quanto os fluxos de capitais, né, o dinheiro, as divisas que entram e saem do país, devem ser desregulamentados e livres. Né? Os investidores devem ser livres para alocar os seus recursos onde desejarem e o governo não deve tentar disciplinar o mercado, porque isso, além de ineficiente, afugentaria os credores, afugentaria os investidores. Só que no caso chinês, o governo chinês não seguiu esse caminho. O governo fez o uso de inúmeras ferramentas para poder regular o comércio e as finanças. Né? O governo chinês fez joint ventures, ou seja, várias empresas multinacionais só poderiam entrar na China e aproveitar o mercado chinês se elas se coligassem com empresas chinesas e transferissem parte das suas patentes e tecnologias. A China fez protecionismo tarifário e não tarifário, ou seja, ela colocava tributos sobre determinados bens que concorriam com seus bens internos. E o mais importante, a China tem um sistema financeiro e bancário majoritariamente público e estatal, ou seja, a maior parte do sistema financeiro chinês, dos bancos e do crédito disponível na economia, são controlados pelo Estado. E qual é a vantagem disso? Qual foi a vantagem disso no caso da China? Que ela pôde usar esse sistema financeiro majoritariamente público para canalizar os recursos para as atividades econômicas que ela achasse mais eficazes. Então, assim, a China, por exemplo, ela tem a conta financeira fechada. O que quer dizer isso? Ela controla ferrenhamente, com altas regulações, todo o dólar, todas as divisas que entram e que saem. E foi graças a isso, por exemplo, que ela consegue manipular a sua taxa de câmbio. Então, assim, a China ela foi o completo oposto do que o neoliberalismo pregou. Ela não desregulamentou sua economia. Ela manteve fortes regulações sobre o comércio e sobre as finanças. E, por fim, já ligando ao quinto ponto que eu vou tratar no próximo slide, né? Relações capital-trabalho. Esse K e esse L aqui são um vício de economista, né? Que é economista que a gente bota um bando de sigla, um bando de letra para sintetizar as coisas, né? Os neoliberais acreditam que os direitos trabalhistas devem ser flexíveis e os salários devem ser determinados pelo mercado, ou seja, o melhor salário é aquele que é o salário que o empregador oferece e o empregado tem que aceitar, se ele não aceitar, ele que vai trabalhar em algum outro lugar. Né? E na China, a despeito dessa narrativa do trabalho escravo, da exploração dos trabalhadores, tanto a renda quanto o poder de consumo dos operários do país ou dos cidadãos crescem sistematicamente desde o início das reformas. E esse é um ponto muito interessante, que eu vou tratar aqui nesse próximo slide, só um segundinho. Aqui, ó, a China só teve sucesso graças à exploração dos trabalhadores em condições análogas à escravidão. Esse é um gráfico de um artigo que eu estou escrevendo, que eu ainda não terminei, mas é um gráfico cujos dados estão disponíveis tanto no Anuário Estatístico Chinês quanto no Banco Mundial e na SEIC, que é uma consultoria privada,
que mostram que desde o início dos anos 80, aqui, a linha vermelha é o ritmo de aumento dos salários médios na China, né? É óbvio que a China é um país continental e você tem muitas províncias, você tem uma grande diferença, né, entre as diferentes províncias, entre as províncias do interior, as províncias da costa, as províncias mais urbanas, as províncias mais rurais, que nem o Brasil também tem, né? O Brasil tem um nível salarial em São Paulo e tem outro nível salarial em Goiás, enfim. Mas o fato é que se a gente pegar a média de aumento dos salários, durante boa parte das reformas, pelo menos desde 1986, que é o primeiro ano que esse dado está disponível, a média de aumento dos salários vistos pela linha vermelha basicamente sempre esteve acima tanto do crescimento do PIB, que é a linha pontilhada preta, quanto da inflação, que é a linha amarela, quanto da produtividade do trabalho, que é essa linha roxa. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que, a despeito da narrativa de trabalho escravo, ao longo das últimas décadas de reformas, basicamente em boa parte dos anos, os trabalhadores chineses têm tido ganhos reais de seus salários. E isso coloca a China talvez seja um dos pouquíssimos países que isso acontece no mundo, de você ter por tanto tempo um aumento real dos salários. Assim. Isso é muito interessante, porque, veja, quando a gente olha uma foto, por exemplo, se eu mostrar uma foto para vocês dos trabalhadores chineses amontoados numa fábrica nos anos 80, realmente a impressão que dá é que é tudo um conjunto de operários explorados, sem direitos, sem alienados completamente de merecimento, alienados completamente de benefícios sociais, etc. Mas se a gente for analisar os dados a fundo e analisar a trajetória chinesa como um filme, não como uma foto, o que se vê é que, na verdade, a China ela não foi por acaso que ela diminuiu a sua incidência de pobreza e a incidência de pessoas na extrema miséria. Ela o fez graças a uma política salarial agressiva, de ganho econômico para os trabalhadores. E, assim, esses dados, vocês poderiam até contestar que esses dados são dados que o anuário estatístico chinês está mostrando e que o anuário estatístico chinês pode estar distorcendo. Mas esses dados não destoam muito do que de análises independentes independentes, entre aspas, de outras instituições, como o Banco Mundial, que é uma instituição liberal, e também do SEIC, que é uma consultoria privada. Então, assim, embora possa ter algumas distorções, algumas variações mínimas, basicamente é como um acordo que os trabalhadores chineses vêm tendo ganho de incremento de renda ao longo dessas décadas. E isso é muito interessante, porque desmonta um pouco essa narrativa de que a China é um inferno para os trabalhadores. É óbvio, a China, enquanto um país ainda em desenvolvimento, que saiu de uma condição de pobreza e penúria muito grande, ela ainda tem um longo trajeto a perseguir, em termos de gerar uma política social mais forte, de gerar salários mais dignos. Mas assim, o caminho chinês ao longo das últimas décadas é de melhoria, não é de pior para os trabalhadores. Então eu acho esse gráfico muito interessante porque ele é elucidativo nesse sentido. Assim. Eu vou, eu posso dar uma pausa de 2 minutos para ir no banheiro antes da gente entrar na parte final da apresentação de hoje, que é uma tentativa de balanço da era Mao Zedong? Claro. Rapidinho, eu estou vendo aqui, são 11h30. Nossa apresentação tá marcada para ir até que hora? Só para eu também não me atrapalhar no tempo. Era até 11h30. Era até Mas... 11h30? Então a gente pode fazer o seguinte, Clara. Eu acho que eu apresentei vários dados aqui para o pessoal, eu apresentei alguns pontos. Eu posso encerrar a apresentação agora e abrir para perguntas, e aí no nosso próximo encontro eu faço o apanhado histórico desde a Era Mao até os dias de hoje. O que você acha? O que a turma acha aí? O que os ouvintes acham? Eu acho que é legal. E também, Porque assim eu acho eu que acho que o depois de tempo 1h30, fica mais. né? Com certeza. Então a gente faz assim, aí eu divido melhor o tempo, e aí no nosso próximo encontro, dia 17, aí eu pego o apanhado histórico da China desde 49 até os dias de hoje. Eu acho que talvez seja mais oportuno fazer dessa forma, então. Eu me perdi aqui no tempo, eu peço desculpas. Tudo bem. Então, gente, alguém tem alguma pergunta a fazer? Pode abrir o microfone, pode mandar mensagem no chat, o que vocês quiserem. Como é que eu...
Oi, gente, tá ouvindo? Agora sim, Gabriel. Te ouço. Eu tirei do microfone do fone. Enfim, uma coisa que me chamou muito a atenção foi a presença da exportação de maquinários. Eu queria saber o que são esses maquinários? São assim, são pequenos motores, etc., ou são bens de capitais grandes mesmo, como por exemplo, ferramentas de colheita para o negócio, sabe assim, bens de capitais de fato. O que entra na teoria? E, tipo, houve uma mudança qualitativa no desenvolvimento da China ao longo dos últimos anos Eu nisso? peço só desculpas, que eu acho que eu não estou compartilhando minha tela. Eu sou um excluído digital. Eu não entendo muito bem Ah, nesse tá. vídeo. Vocês não estão vendo a minha tela? Sim, a gente tá vendo a sua Não, tela já, inicial. agora. Ou já foi? Como é Eu que eu acho tiro que. aqui o meu. Ah, é verdade, tá mesmo. É. Como é que eu saio daqui do. Desculpa, gente, é que eu Não, sou um você não tá completo vendo. idiota. Tem uma Do Rulo. coisinha que fala assim, ai, parar a gravação. Tem uma, tipo, Tem? uma abazinha, assim. Ah, stop share, já achei aqui. Desculpa, Isso. gente, eu sou um idiota com essas coisas. Ok. Meu caro, desculpa, eu estava tentando fechar minha tela, eu não ouvi sua pergunta. Você poderia perguntar de novo? Desculpa mesmo. Bom, mancada minha. Uma coisa que chamou a atenção foi a ação dos maquinários pela China. E aí eu queria Uhum. saber, assim, o que são os maquinários de diferença qualitativa? Se são maquinários, tipo, motores, ou se, assim, se são bem capitais maiores, mais complexos de se fazer. Então, a sua pergunta picotou um pouco, mas pelo que eu entendi, você estava perguntando sobre a questão do setor de maquinários, por exemplo, como é que foi a evolução qualitativa desse setor, como é que a China se inseriu nesse segmento. Isso. Então, a China, ela tinha um setor de maquinários muito básico no início das reformas, que era basicamente um setor que fabricava motocicletas e bicicletas motorizadas. E ela, no início, não tinha tecnologias para fabricar grandes automóveis e nem tinha um mercado consumidor para poder consumir automóveis e tal. Esse foi um processo que ela foi adquirindo muito gradualmente nos anos 80, quando o governo chinês conseguiu estabelecer importantes joint ventures com várias multinacionais, tanto americanas tanto quanto japonesas e sul-coreanas. Fez joint venture com a Toyota, fez joint venture com a Hyundai sul-coreana, com a Chrysler. E aí, essas empresas americanas e japonesas, etc., elas instalaram fábricas na China, se aproveitando das vantagens salariais chinesas, que eram menores do que no Japão, que na Coreia, e aproveitando também o mercado consumidor chinês, que foi crescendo aos pouquinhos, né? A gente está falando aqui de um processo gradual de décadas. E aos poucos, outras empresas, outras subsidiárias chinesas que estavam coligadas com essas empresas foram internalizando essas patentes, essas tecnologias, esses processos produtivos e passaram a produzir internamente. Um fato que pouca gente conhece é que hoje a empresa que mais vende carro na China não é nem Toyota, nem Hyundai, nem nada. É a Great Wall Motors, que é uma empresa que começou lá cedo, nos anos 80, a se coligar com esses grandes conglomerados empresariais que a gente conhece aqui no Ocidente. Mas esse foi um processo muito gradual. A China, no início das reformas, ela focou na produção de maquinários, alguns maquinários agrícolas para o tratamento agrícola, mas não muitos, porque a China nunca focou, desde o início das reformas, ela nunca focou muito na agricultura exatamente, em termos de maquinização, pelo menos. Ela até focou na agricultura, mas não em termos de direcionar o setor de maquinários para a agricultura, isso que eu quis dizer. E aí ela focou muito na produção de motos, que por muito tempo foi algo que era muito mais assim consumido na China do que veículos de quatro rodas. E aí, aos poucos, ela foi, com o crescimento econômico, com o crescimento da renda, ela foi alargando o seu mercado e partindo para outros tipos de maquinários que hoje em dia tem uma conotação completamente diferente, né? Hoje em dia, a maior parte dos maquinários que a China produz são maquinários de processamento industrial. Então, a China ela fabrica máquinas para serem empregadas em processos produtivos na indústria. Boa parte hoje dos maquinários chineses são maquinários de alta precisão, vinculados ao setor siderúrgico, ao setor metalúrgico.
Mas isso foi algo que ela foi atingindo ao longo de muitos anos, muitas e muitas décadas, assim, ao longo de 4 décadas. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta, mas pelo menos no início das reformas, a orientação do setor de maquinários era um pouco mais nesse sentido, assim. Não, respondeu sim, era isso que eu tinha dito. Ele foi resultado da produção de bens de capital mesmo. Era isso Uhum. que Alguém queria perguntar alguma coisa? Ficou com alguma dúvida, assim, né? Se alguém quiser ligar o microfone ou mandar um comentário. estão me ouvindo? Sim. Professor Rafael, tem como você falar um pouquinho mais sobre esse caso do socialismo de mercado da China e sobre como as pessoas, como os países do eixo Estados Unidos e Europa passaram a ver a China a partir da década de 80 com essa alteração em alguns aspectos do regime, por favor? Só porque eu tenho alguma base sobre isso, mas eu acredito que a maioria do pessoal não consiga visualizar tanto. O senhor trouxe vários aspectos econômicos. O senhor tem como dar só uma aprofundada, por favor? Claro, na década de 80, a China, na década de 80, durante boa parte dela, a China teve um primeiro-ministro, que era o Zhao Ziyang, que ele tinha a intenção de mover a China gradualmente para uma economia de mercado, inclusive flexibilizar o regime político. Essa, os Estados Unidos, propriamente dito, os Estados Unidos não, né? Os diplomatas americanos, as elites políticas americanas, eles viam esse movimento liberalizante da China nos anos 80 com bons olhos. Eles achavam que era meio que uma adesão gradual e tímida da China aos preceitos defendidos pelos norte-americanos de uma economia de mercado, capitalista, etc. Mas o foco deles estava mais nos anos finais da Guerra Fria, né? A ótica do governo Reagan focou mais no final, focou mais na União Soviética do que propriamente na China. Inclusive, o Reagan visitou a China, o Deng Xiaoping visitou os Estados Unidos, se encontrou com o Reagan, etc. No final dos anos 90, no final dos anos 80, a China passa a ter algumas dificuldades econômicas, principalmente inflação, e isso afeta a popularidade do Zhao Ziyang, e isso, inclusive, contribui também para os protestos que a gente conhece, que a gente já sabe, que culminaram em Tiananmen. Concomitantemente a isso, e, assim, o que eu estou falando é importante porque são muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, às vezes é difícil a gente perder o fio da meada. Né? Concomitantemente a esses problemas econômicos que a China testemunhou no final dos anos 80, os países do comunismo europeu, do bloco do leste europeu, da União Soviética, estavam se esfacelando. Em alguns casos, como é o caso da Romênia, ou como foi o caso da Iugoslávia, depois esse esfacelamento estava sendo muito violento, inclusive com líderes comunistas sendo assassinados em levantes populares, etc. E isso fez com que a ala marxista ortodoxa do Partido Comunista ficasse com muito receio pelo que poderia acontecer na China, e, ao mesmo tempo, usaram isso para brecar esse ímpeto liberalizante do Zhao Ziyang. E o ápice disso foi Tiananmen, quando as manifestações populares foram violentamente reprimidas. Depois desse evento, a China se tornou, por algum tempo, uma para internacional no campo diplomático. E os Estados Unidos, depois que acabou a Guerra Fria, eles voltaram seus olhos para a China e passaram a criticar duramente o regime político, e passaram a criticar duramente a China pela manutenção do autoritarismo, do regime político comunista, etc. Só que isso, apesar desse ímpeto momentâneo aí da ala marxista em debelar o processo liberalizante da China, não liberalizante, mas o processo de adequação da China a uma economia de mercado, muito rapidamente, no início dos anos 90, o Deng Xiaoping conseguiu fazer a concertação política que eu comentei, o grande compromisso, que eu vou falar mais na próxima aula. Na próxima aula eu vou pegar esses fatos históricos mais no detalhe.
e aí ele conseguiu fazer um pacto dentro do Partido Comunista para poder mesclar todo aquele aparato institucional de planificação socialista que havia desde a era Mao com uma economia de mercado em determinados setores. Então a China fez uma liberalização econômica parcial. Ela liberalizou alguns setores econômicos e adotou princípios de uma economia de mercado, mas alguns produtos, alguns bens, alguns setores permaneceram fortemente controlados pelo Estado e fortemente planificados. Isso nos anos 90, né? Ao longo desse período, a posição e a opinião dos diplomatas americanos, dos líderes políticos americanos, era de que a China, eventualmente, era de que a China, uma vez que ela continuasse apostando nas reformas de mercado, ela eventualmente passaria uma democratização política, democratização na visão dos americanos, né? Uma democratização política e uma flexibilização do regime político. Então é muito interessante quando você vê textos e autores dos anos 90 falando sobre isso, do Ocidente, né, dos Estados Unidos. Eles acreditavam que a China está com um regime comunista e uma economia capitalista de mercado, mas com o tempo a sociedade de mercado vai gerar novas demandas da sociedade que vão pressionar pela dissolução do regime. Então, assim, os americanos eles acreditavam que o regime comunista chinês não ia durar muito, porque ele ia perder a sua própria legitimidade conforme a China abraçasse, entre aspas, o capitalismo. O que esses diplomatas americanos, o que esses estrategistas, o que esses teóricos não foram capazes de prever era a destreza do Partido Comunista em se adaptar a esse novo modus operandi econômico, assim. E realmente essa destreza do Partido Comunista em manter vivo elementos da economia de mercado e manter vivo elementos da socialização, do socialismo planificado como meio de reter a sua própria legitimidade. Então, eu acho que o Partido Comunista foi muito exitoso em conseguir navegar entre esses dois eixos e conseguir extrair de cada um deles o melhor para a China, enquanto país, em termos econômicos. E aí foi só nos anos 2000, 2000 e poucos, que você já começa a ter os analistas americanos percebendo, não, olha só, mesmo com a economia de mercado, não tem nenhum sinal de que o Partido Comunista vá se desmantelar ou ter uma crise no regime. Então, aí sim o governo americano e outros teóricos assim passaram a adotar um tom mais duro com relação ao governo chinês. Mas nos anos 90, a opinião corrente na maior parte dos analistas é que era o regime ia se esfacelar por conta própria, o regime político ia se esfacelar por conta própria, pela sua própria perda de legitimidade, né, conforme você teria um governo dito comunista governando um país cada vez mais capitalista, e em parte porque eles acreditavam muito na teoria da modernização, assim, que a própria industrialização ia gerar demandas sociais e societais que pressionaria pela mudança no status, né? Porque em muitos países isso foi isso que aconteceu. Em muitos países em trajetórias de desenvolvimento que tinham ditaduras, por exemplo, ditaduras militares como o Brasil, Coreia do Sul, a própria industrialização gerou novos setores e atores sociais que pressionaram pela democracia e pela distensão do regime. Na China não. Na China, o Partido Comunista ele conseguiu ter a destreza de se adaptar a essa conciliação, né, entre a planificação socialista e uma economia de mercado e conseguiu tutelar a sociedade e conseguiu não ser contestado fortemente pela sociedade a partir da geração de ganhos para os trabalhadores, de ganhos de renda, ganhos de consumo. Então, o crescimento econômico, o desenvolvimento e o aumento do poder de consumo da sociedade chinesa foram os grandes criadores que permitiram as diferentes gerações do Partido Comunista se manterem irretocáveis no poder até hoje. Pelo menos é a forma como eu vejo. Não sei se respondi, mas enfim. Clara, posso fazer mais uma pergunta? Claro. Pode. Claro, eu me antecipei e falei que sim, espero que não tenha problema. Sobre o caso dos vários partidos que existem na China, tem como você só dar uma palhinha sobre um pouco mais sobre isso? Porque eu só ouvi falar numa conversa com uma amiga minha que ela estuda China, só que ela, como ela mesma disse, ela não é uma especialista. E depois que o senhor tocou nesse assunto, e várias vezes eu vi professores no curso de
atualização dos estudos asiáticos do CEA, que falavam sobre China só pontuando, só que obviamente eu não tinha um aprofundamento, eu não sei talvez até por onde pesquisar. Pode não ser a minha área de estudo, mas como é a aula, tem como você falar um pouco sobre, por favor? Então, esses partidos políticos que existem na China, eles são os partidos que ajudaram o Partido Comunista, as forças comunistas a fazer a revolução. Então, enfim, nos anos 40, o Partido Comunista liderou uma grande batalha, primeiro contra os japoneses, né, contra a ocupação do fascismo japonês, e depois contra o Kuomintang, né, que era um governo de aristocratas, donos de terra. E nessa luta política, o Partido Comunista se coalizou com determinados grupos sociais e políticos de determinadas localidades que o auxiliaram na Revolução, e ajudaram a depor o Kuomintang, os japoneses, etc. Eu não sei o nome de todos os partidos de cabeça, tem a Liga Gilsan, tem o velho Kuomintang também, enfim, são 8 partidos além do Partido Comunista. 3 desses partidos, se eu não me engano, representam grupos étnicos, são partidos meio que provincianos, representam parcela da sociedade de determinados lugares. Só que esses partidos aceitaram participar da cartilha da China Popular, né, da República Popular da China, aceitaram os preceitos do novo regime socialista que foi inaugurado na China em 49, mas eles nunca, por serem muito pequenos, por serem pequenos, não têm o protagonismo que o Partido Comunista tinha, e por uma série de outros fatores, eles nunca disputaram o poder diretamente com o PCCH. Eles preferiam trazer demandas para negociarem com o regime, para negociarem com o Partido Comunista, do que propriamente antagonizar diretamente no poder. E aí, desde então, o Partido Comunista ele governa junto com esses representantes. É até interessante porque todos esses partidos tiveram representantes ao longo de todas as décadas de reforma chinesa, assim, representantes eleitos, e eles introduzem, às vezes, pautas mais de cunho mais cultural, às vezes pautas mais de cunho voltado para o sistema político, de determinadas observações e aportes para poder ser inseridos na Constituição chinesa, mas eles não são propriamente partidos que competem com o Partido Comunista. E aí uma coisa que eu vejo muito engraçada é porque, enfim, as literaturas ocidentais sobre China ou sobre a Ásia são muito enviesadas. Porque, por exemplo, a gente tem o Partido Comunista Chinês governando a China desde 49. E, por causa disso, muitos analistas falam que na China você tem um regime de partido único, quase como se o Partido Comunista determinasse todos os resultados. Olha, é verdade que o Partido Comunista ele é hegemônico na China, e cá para nós isso não é nada surpreendente se a gente parar para pensar que a China em 49 era possivelmente o país mais pobre do mundo em termos absolutos, talvez só perdesse para a Índia, e hoje a China é a segunda maior potência global. Então, assim, um partido político, um conjunto de líderes que faz uma revolução nacional, expulsa os invasores estrangeiros e pega um país, faz a maior reforma agrária do século XX e tira o país da condição de segundo país mais pobre do mundo, absolutamente, para a condição de potência global, é óbvio que um partido desse vai ter uma forte legitimidade social. E uma coisa interessante é que, com o passar do tempo, das décadas, o Partido Comunista Chinês ele deixou de ser visto como um partido político nos moldes ocidentais, enquanto um veículo político de representação de determinadas pautas e demandas, e o partido político se tornou meio que o Estado chinês. Isso é muito interessante porque é uma coisa. Eu acho isso muito interessante porque isso mostra que não é como se o Partido Comunista fosse hegemônico. Você tem muitas disputas políticas internas dentro do Partido Comunista. Você tem alas liberais dentro do Partido Comunista. Isso hoje em dia. E antes também, né, nos anos 80. Então isso mostra que, ao invés de você pensar o PCCH ou a China como um regime de partido único, eu acho que é muito empobrecedor, primeiro porque mostra que a gente está com um certo vício da literatura ocidental. Segundo, porque ao pensar dessa forma, a gente ignora também como você tem uma série de arenas políticas e disputas em torno de projetos de país dentro do próprio Partido Comunista. E isso, eu queria destacar, isso não é nenhuma particularidade chinesa.
Por exemplo, no México, o PRI, o Partido Revolucionário Institucional, ele ficou no poder desde os anos 40 até os anos 2000. E, novamente, você tinha várias coalizões dentro do PRI brigando entre si. Não é como se a democracia tivesse acabado. Você tinha disputas democráticas, disputas em torno de projetos de país dentro do Partido Revolucionário Institucional Mexicano. Mesma coisa no Japão. Por exemplo, ninguém fala que o Japão, nos últimos 70, 80 anos, você teve o mesmo partido político, que é o Partido Liberal Democrático, governando por quase 70. Ou seja, nos últimos 80 anos, em 70 e pouco, o mesmo partido teve no poder. E ninguém fala que o Japão é um sistema de partido único, por exemplo. Sendo que no Japão os demais partidos também não conseguem competir com o PLD. Então, assim, eu acho que existe muita má vontade da literatura ocidental e muito viés, assim, muito vício na literatura ao tratar a China dessa forma, como regime de partido único. Isso acaba perdendo um pouco a riqueza e as nuances particulares da China, que são a existência desses outros partidos que trazem suas demandas para dentro do Estado chinês, para as discussões no Congresso Nacional do Povo, e também a constelação de coalizões e grupos e facções dentro do próprio Partido Comunista, que puxam o regime para lá ou para cá a cada momento. Assim. Então eu penso um pouco isso. Eu posso até, se você quiser, a gente pode até trocar ideia por e-mail, eu posso até passar alguns textos que problematizam isso de forma melhor, inclusive o próprio papel desses outros partidos, para além do Partido Comunista. Mas, assim, eu acredito que, infelizmente, os vícios de boa parte da literatura ocidental fazem com que a gente perca um pouco da riqueza analítica desses elementos com relação à China. Assim. Gente, eu acho que nosso horário estava até 11h30, né? Aí já são 11h51. Aí eu acho que a gente pode encerrar por aqui. E aí, se tiver outras perguntas, a gente deixa pra semana que vem. Pode ser assim? Acho que fica melhor pra todo Tudo bem. mundo, né? Só uma pergunta, Certo. o próximo encontro é dia 17? É dia 17 Isso. o próximo encontro? Isso, dia Ah, 17. então são daqui a 2 semanas, né? Isso. Ou não? Tá ok, Isso tá mesmo. ok. Ah, então tá bom, Rafael, muito obrigada, viu, gente? Obrigada a todo mundo. Eu que O agradeço, vídeo gente. vai ser... Vamos fazer o upload dele lá no YouTube, então... É isso, gente. Muito A obrigada. aula de hoje foi mais uma apresentação de dados, assim, de tendências, mas na próxima eu vou trazer para vocês mais um apanhado histórico mesmo da China, desde 49 até os dias de hoje. E eu acho que algumas coisas que eu comentei aqui que podem não ter ficado tão claras vão ficar mais no nosso próximo encontro, se vocês estiverem presentes, claro. Ah, então tá bom, gente. Muito obrigada, viu, Rafael? E é isso, Eu que gente. Bom agradeço. final de semana. Tchau, tchau. Bom final de semana para todos. Obrigado, Rafael. Já Prazer tem estar aqui. pergunta para a semana que vem. Que bom. Vai ser um prazer. Valeu. Tchau, tchau.